Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Learnbase, o nosso Learncast. Oi Amanda, tudo bom? Oi, Lars, tudo bem por aí? Tudo jóia também. Vamos lá, essa semana nossa newsletter é mais focada em ensino superior, ensino dos adultos. A gente tem alternado, né, uma semana com um pouco mais de ensino superior, outra mais ensino básico. E como sempre vamos trazer notícias fresquinhas da semana e alguns artigos interessantes que o nosso time identificou aqui, né, espalhado pelas várias publicações que a gente acompanha. Começando aqui por duas notícias do G1 sobre EAD. A primeira é falando que a AD autonomia com limites na formação profissional. Né? Um artigo falando sobre essa contradição na flexibilidade que o EAD proporciona, mas da dificuldade de engajar quando ensina à distância. E o outro sobre o tipo de aluno no EAD, que são mais velhos e têm menor renda. Fala um pouquinho mais disso, Amanda. A gente tem algumas realidades que chamam bastante atenção, né? A primeira notícia que traz essa disparidade entre será que o EAD é realmente bom ou será que o EAD não forma profissionais tão bons, né? Tem alguns pontos importantes que a gente precisa levar em consideração aqui. Quando nós falamos de cursos de área da saúde, cursos que têm mais aulas práticas do que um curso um pouco mais teórico, por exemplo, alguma licenciatura, né, que teria mais o estágio como aula prática, a gente tem alguns pontos a serem levados em consideração quando falamos da formação de bons profissionais. Então, no caso da área da saúde, realmente, se nós temos um curso 100% EAD, com aulas práticas sendo dadas somente na teoria, é um ponto relevante para nós pensarmos a respeito, tanto que com isso vieram as atualizações do MEC sobre, né, Exatamente. os cursos EAD. Então, é muito bom de também apontar que, querendo ou não, o governo está tentando resolver algumas dessas situações, né? E a gente tem um outro cenário que, se não fosse o EAD, muitas pessoas não teriam formação. Então, o EAD também facilitou muito a vida de pessoas que já têm uma renda um pouco menor, menos disponibilidade de tempo, dificuldade de locomoção até a universidade. É. Então, são realidades que nós precisamos prestar atenção e considerar as diferenças primordiais. E associando com a segunda notícia, que são os alunos serem mais velhos no EAD e com uma renda menor, é exatamente esse perfil que lá atrás o EAD buscou trazer, né, para a educação. O EAD ele não foi pensado inicialmente para os alunos que estão saindo do ensino médio, mas sim pensado para as pessoas que estão com maior dificuldade em conseguir o diploma universitário. Então, o que isso nos traz em realidade educacional? A forma como os cursos são oferecidos. Se nós temos alunos com uma faixa etária maior do que os alunos que estão saindo do ensino médio e alunos com uma renda mais baixa, nós temos um perfil de alunos do EAD que é completamente diferente do perfil majoritário dos alunos do presencial. Então, está aí um ponto também a ser pensado quando nós falamos em melhorias, adaptações, acessibilidade. Então, essas duas notícias casam muito bem nessa visão que o MEC está buscando atualizar o EAD, né, trazendo novas regras, novas políticas sobre os cursos à distância, mas também não deixar de pensar em quais são os perfis de alunos que vão ser impactados por isso. Sempre tem muito nuance, né? Tem muito detalhe e não é fácil criar uma regra única porque você acaba punindo alguns. Mas eu acho que essa busca pela qualidade, houve um exagero, talvez, né? A gente percebeu isso, né, no EAD e houve quase que ficou solto demais, entre aspas, mas o pêndulo vai para o outro lado agora e a gente talvez esteja exagerando e cortando, né, tirando o acesso de gente que talvez não tenha outra opção. Então, realmente é interessante Exato. ver isso sendo colocado na balança, mas enfim, vamos ver se a gente volta o pêndulo para o meio um pouquinho mais ou se a gente consegue aprender e amadurecer, mas aparentemente, né, a gente está num momento que é um momento contra a EAD. E talvez até eu acho que a mídia vem ajudando a trazer um pouco os dois lados da história, né, para tentar melhorar o debate, mas
É Sim, nesse complexo, é, né? a gente chegar no meio termo o quanto antes, né? Exatamente. O Brasil funciona à base da tentativa e erro, então vamos tentar Exatamente. e ver o que funciona. E é muito comum a gente agir depois dos fatos e não se preparar antes e tentar. Então, enfim, agora está lidando com as consequências e com né, as medidas que precisam ser corretivas para resolver o problema rápido. Isso. Bom, uma notícia interessante essa semana é de um parceiro nosso, né? A Coursera, a Learnbase representa a Coursera no Brasil, e eles costumam fazer isso bastante. Lançaram 16 cursos gratuitos sobre IA na Sim. plataforma, que é uma iniciativa super bacana. Sim, em associação com o Google, a Aham. IBM e outras universidades internacionais. Então, são cursos bem legais para quem tiver um tempinho para dar uma olhada. São cursos curtos, tá? Então, é bem bacana de fazer, bem tranquilo, e dependendo da sua rotina, claro. Mas vale a pena trazer um pouco mais de atenção em relação a isso, porque a IA veio para ficar, isso já é fato, a gente já sabe disso. Então, quanto mais a gente se aprimorar na utilização funcional da inteligência artificial e da tecnologia, melhor para todo mundo. Muito legal. E depois a doutorado gratuito, também outra coisa legal, hein? Anunciaram essa semana pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas, do FMG. Legal essa notícia. Sim. Muito bacana. Vai ter duração de 4 anos esse doutorado, né? Um pouquinho mais. é, Talvez um pouquinho curto em relação a alguns doutorados que às vezes se estendem até 6 anos, dependendo da área. É, Mas uma iniciativa muito boa, principalmente aqui no Brasil, né? Essa preocupação. exato. Doutorado em EdTech, em Educação Tecnológica. Exatamente. Então, Bom. muito bacana. E, por último, a pesquisa da Educa Insights e Abmes sobre ações ambientais das instituições de ensino superior, né? O que isso aqui trouxe para a gente? A gente consegue ver que a preocupação tem sido um pouco maior em ações pontuais e não em ações um pouco mais abrangentes, como a questão, por exemplo, do ensino sobre sustentabilidade, né? As instituições de ensino superior têm focado de uma forma um pouco mais objetiva, ao invés de ser algo um pouco mais abrangente. E é um assunto super interessante, considerando a polêmica aí da COP30, né? É verdade. Se vai acontecer no Brasil, se não vai, como é que a gente vai estar em relação a isso. Então, É, é bacana de trazer essas informações de sustentabilidade, considerando o tema atual, né? Estando super quente. muito bom. Com isso, a gente encerra esta semana e entramos nos artigos que a gente trouxe, né, sobre assuntos gerais. A primeira, prioridades na vida dos jovens universitários, né, uma pesquisa grande com 10 instituições do Brasil. Dizem que 77% dos jovens estão em busca de propósito e sentido para a vida. Nossa, profundo. Exatamente. Uau! O que você tem, o que você tem mais para trazer sobre isso, Amanda? O mais bacana de tudo isso é ver como. Eu vou ser muito sincera em dizer que na minha época, que não faz tanto tempo, eu também buscava muito propósito e sentido para minha vida na escolha da carreira. Mas não era uma época em que as instituições estavam preocupadas com esse tipo de percentual, É né? verdade, ninguém está fazendo estudos para ver Exato. como é que estava a situação. Exatamente. E hoje, o mais bacana desses percentuais, o mais bacana dessas pesquisas, eu creio que não sejam os dados em si somente, mas a preocupação das instituições de ensino superior com o que realmente elas estão oferecendo. Nós, inclusive, né, Lars, visitamos um dos nossos clientes recentemente e isso tem sido uma preocupação muito forte na universidade, né? O que os alunos procuram e o que os cursos oferecem. A gente está chegando num ponto em que não basta você simplesmente formar academicamente os alunos, nós estamos buscando formar cidadãos saudáveis. E isso é muito bacana. É uma mudança de chave aí completamente necessária para a nossa sociedade e a nível educacional, porque quando a gente fala em saúde mental, vínculo afetivo, espiritualidade, autocuidado, nós temos muitos alunos, né, altos índices de evasão do ensino superior, que a justificativa é saúde mental. Então, alunos sobrecarregados, professores sobrecarregados, acabam abandonando os estudos para se cuidarem. As instituições estão vindo aí nessa tentativa de trazer o cuidado para dentro, né?
E acho que a instituição que a gente visitou, que estava compartilhando algumas informações sobre pesquisa com calor, mostrava que eles já chegam um pouco assim. Então, eles, né, não é que eles desenvolvem esse tipo de frustração ou de problema durante o ensino universitário, mas hoje em dia, cada vez mais eles chegam na universidade assim. Eu Exato. acho que eles têm um papel importante aqui mesmo para ajudar esses jovens que, no caso deles, eram realmente, eu acho que na maioria das vezes, né, jovens de 17 anos na sua maioria, então Exatamente. praticamente crianças ainda. Muito bom. Instituições como ponto central na proteção dos alunos, como falando de ferramentas de IA, né, protegendo eles de IA, né? Exato, protegendo os alunos e os dados dos alunos, né? A É, gente tem visto muitas notícias aí de quebra de segurança, quebra de sigilo com dados. Algumas das grandes empresas, Perplexity, OpenAI, têm lançado várias notícias constantemente sobre como eles tratam os dados que recebem, né? Então, chegou uma certa discussão aqui de que as universidades, realmente cabe às universidades a proteção dos dados dos alunos, ou isso é algo que deveria ser do fornecedor da tecnologia, né? Então a gente entrou nesse ponto de debate, né? Algo mais em relação ao ponto ético, de que até onde vai a obrigação das instituições em cuidarem dos dados dos seus alunos e até onde vai a preocupação dos fornecedores de tecnologia, especialmente de inteligência artificial, em cuidar dos dados que eles recebem, né? Então a gente entrou aí nesse ponto e o ponto principal em questão da educação é sempre buscar formar os alunos e formar os professores, quando a gente fala em instituição educacional, sobre a formação crítica em inteligência artificial. E a gente volta naquele ponto de que a Coursera lançou os cursos é, em IA, né? Então a gente precisa começar a pensar criticamente, de forma funcional, sobre o uso da IA dentro das instituições. Não é só usar e tá tudo certo, deixa os dados lá e eles que se resolvam. Mas como usar? super relevante, super interessante. E acho que ano que vem vai ser o ano de falar mais e mais disso. O próximo sobre o lifelong learning, um novo termo, life-wide learning, né? Que é aprender, não só aprender a vida inteira, mas aprender em diferentes aspectos da sua vida, né? Diferentes lados da sua vida. Interessante esse. O lifelong seria aquela aprendizagem contínua, que a gente já está acostumado a ouvir falar, né? O life-wide seria uma aprendizagem mais abrangente, como você falou, vários pontos, vários lados, e isso reforça o que a gente trouxe no primeiro artigo sobre qual que está sendo o propósito de vida dos alunos que estão chegando. E isso não se encaixa só nas instituições de ensino superior, mas no corporativo também, né? No meio corporativo. Então, se nós estamos falando de uma empresa que tem a preocupação de promover a aprendizagem contínua, a formação continuada da sua equipe, também tem que se ter a preocupação em ter uma aprendizagem abrangente. É, Então, tratar não somente do que a empresa faz, do que a instituição traz, mas o todo, né? A formação, como a gente já falou, de um cidadão saudável em meio a essa era digital. muito legal. Por fim, acompanhando as edtechs, a gente sempre traz esse artigo também, alguma novidade tecnológica, alguma coisa de software ou hardware. E aqui uma interessante que é a Intel lançando uma aposta dela de um AI PC, que seria um computador já todo montado em cima de IA. E as instituições de ensino já estão interessadas em saber como é que isso poderia ser. É uma grande promessa. A gente tem que ver se isso vai dar muito certo. Mas a ideia é realmente isso, é trazer a inteligência artificial já integrada no dispositivo. Porque o que acontece hoje, né? Quando a gente joga alguma coisa no chat GPT, existe uma nuvem de dados. É, Então, essa nuvem processa esses dados e faz a devolutiva no chat GPT para as nossas respostas, com base nos prompts que colocamos. A ideia da Intel aqui é não fazer esse caminhar de nuvem, e sim ficar somente no dispositivo. Então, é uma promessa bem grande, que a gente vai precisar acompanhar aí nos próximos meses, talvez nos próximos anos. é. Vai dar não só para a Intel, mas outras, né, produtoras de computadores, se eles vão conseguir entregar essa grande promessa. Mas, bem promissor. É, e tudo a ver com aquele assunto anterior que a gente falou de, né, proteger os alunos da IA, porque realmente você talvez consiga mais privacidade aqui com esse.
Essa é a promessa. É. E, bom, a gente sempre traz por último algumas notícias rápidas da semana dos nossos parceiros, né? A gente trouxe Turnitin, falando sobre habilidades da escrita, né, na era da IA. Kahoot falando sobre os middle managers, né, sobre estratégias para treinamento e desenvolvimento. Kahoot, que é tão conhecida no mundo escolar, mas no mundo inteiro eles são uma força grande no treinamento corporativo. Então é bem Bem bacana ver essa. versátil, né, a ferramenta. Oi? Bem versátil a Bem ferramenta. versátil, exatamente. E a Enable, que é nosso parceiro que faz um LMS basicamente para os times de campo de empresa, falando um pouquinho do que eles estão fazendo com o IA, né, Amanda? Exatamente. São artigos extremamente interessantes, bem curtinhos. Se você tiver um tempinho, dá uma lida, que é bem legal de ver como que os nossos parceiros, né, estão se adaptando a essa era digital, a essa era de IA, e como nós estamos trazendo essas soluções para vocês. Então, vale a Muito bom. pena dar uma Legal. lida. Tá ótimo. Então, com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje e também a leitura da newsletter. Voltamos aí na semana que vem com vocês. Obrigado aí todo mundo. Obrigado, Amanda. Obrigada, Lars. Até semana que vem. Tchau.